Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao Evangelho em si, preciso que você já curte esse vídeo, não deixe para o final, já curte agora. Mesma coisa a inscrição, se inscreva. E você que se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa, porque o YouTube vem tirando umas inscrições, relatos de inscritos que foram desinscritos e agora tiveram que se inscrever de novo. Então, faça favor, tá? Compartilhe aí também esse vídeo para que o vídeo chegue mais longe. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. De uma forma indireta, você pode estar ajudando alguém. Também comente, dá engajamento pro canal, comente lá qualquer coisa, fique à vontade, o espaço é de vocês, é um meio de comunicação entre nós e vocês. O pessoal comenta muito no Instagram, no YouTube já não. Então, utilize esse espaço aí de uma forma mais ativa. E tem um tal do sininho aí, tem um sininho aí perto do botão de inscrição, aciona ele aí que você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Foi. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, não esquece de, antes de iniciar, separar aí o seu copo, a sua garrafinha com água, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água. O que é fluidificar? É colocar nessa água o que você está precisando ali para o momento, digamos assim, aquele remedinho para você enfrentar os obstáculos, tá? Lembrando que é legal, se você convive com alguém, colocar um copo, uma garrafinha para cada um, porque aí a espiritualidade coloca em específico o que cada um está precisando ali para aquele momento. E também, se você quiser enviar orações, né, vibrações para alguém especial, se essa pessoa estiver encarnada, você anota num caderno, na sua agenda, num pedacinho de papel, o nome dessa pessoa e o endereço dela. Se ela já estiver desencarnada, você coloca o nome e a data do desencarno. Se a pessoa estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital também, tá bom? Que é interessante. E aí é importante a gente ter fé e acreditar que as nossas orações vão ser levadas até essas pessoas. É isso? Sem mais delongas? Sim. Vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura, uma breve leitura de uma mensagem. A mensagem hoje de novo, esse aí toda hora. Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Triunfar não quer dizer avançar sem erros ou falhas, mas sim reconhecer que, apesar de nossas falhas e erros, é preciso seguir adiante, de coração inflamado na confiança, com a certeza de que divina justiça a todos nos observa e nos retribuirá, a cada um, segundo as nossas próprias obras. Sejam quais sejam os obstáculos, prossegue à frente, entendendo o bem. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O Evangelho de hoje está no capítulo 2. Nós vamos ler os itens do 2 ao 3, o 2 e o 3, né?
e é a vida futura. Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada. São tão racionais as condições de existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma e que, afinal, aí reside a verdadeira justiça de Deus. Lembrando que cada um de vocês deve ler o capítulo inteiro. A gente fez um resumo só para nortear o que a gente vai falar. Porque se ficar lendo, vai ficar maçante, vai ficar chato. E cada um que lê tem um entendimento diferente. Então, por favor, né? Vamos lá. Morreu, acabou? Eu quero acreditar que você que nos acompanha, você que já tem um pouquinho de entendimento aí no Espiritismo, tem a ciência que não é bem assim, né? Estamos encarnados pela oportunidade que Deus nos oferece de aprendizado, né? Se estamos encarnados é para evoluirmos, para quitar débitos aí de vidas passadas, mas além de se preocupar com a vida atual, que muitos de nós às vezes não se preocupa, muitas vezes também pela falta de entendimento, temos que se preocupar nessa vida futura. E quando se fala de vida futura, o que seria? Quando tiver velhinho? Não. A vida atual é uma vida transitória. Se formos colocarmos em questões de tempo, o tempo encarnados é muito curto. Agora, a verdadeira vida, a vida futura, é a do plano espiritual. A nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira morada. E quando se fala de se preocupar com a vida futura, ela está relacionada diretamente com a vida transitória, a vida ao qual estamos encarnados. O que fazemos aqui vai refletir lá. Se não fizermos nada aqui, quando chegar lá, e aí? Se estamos fazendo bem aqui, se estamos promovendo a caridade, trabalhando para o próximo, assim que chegar lá, continuaremos fazendo. E assim galgando degraus na nossa evolução. Só que muitos de nós, igual eu falei, pela falta de, às vezes, entendimento ou pelo excesso de querer aquisições da matéria, acaba se despreocupando em agregar características ou virtudes morais, o que vai valer lá, e se preocupa muito na matéria, se preocupa muito com o corpo. Aí fala assim, mas o corpo é meu, não é seu. Não é seu. Porque você vai decidir a hora que você vai desencarnar? Você não decide. Não é seu. Tem que cuidar? Tem que cuidar. Mas não pode perder a mão. Não pode viver só para isso. Da mesma forma, precisa se ganhar dinheiro? Precisa. Estamos num mundo que tudo aqui é relacionado à matéria. Um mundo movido a dinheiro. Um mundo capitalista.
E o dinheiro também é um trampolim aí para nossa evolução. Saber administrar não só a questão de valores, mas tudo que circunda quando uma pessoa tem muito dinheiro. Já falamos aqui, a prova da riqueza é uma das mais difíceis, né? Então, o que temos que agregar aqui? É as virtudes, o que realmente vai valer a pena quando chegarmos lá no plano espiritual. Porque você quer desencarnar, você quer dar uma passadinha no umbral? Eu não quero. Para você, ó, só nível de curiosidade, vou bem por cima assim. Tem 4 níveis aí de umbral na nossa camada terrestre. O 4º nível é o mais denso. É aqueles espíritos mais difícil. Aí tem o 3º, o 2º. O 1º é o menos denso, é onde estão as colônias espirituais. A famosa colônia Nosso Lar. Ali ela recebe os espíritos que estão saindo ali do umbral. Tem 4 níveis de umbral. Então, como que você vai fazer para não passar por lá? É se dedicando aqui. Se dedicando à prática do bem. Pensando lá na frente. Não pensando só agora. Vou fazer o bem porque aí Deus vai olhar para mim e vai, né? Eu vou conseguir coisa. Não. Eu vou fazer o bem pensando lá, pensando na minha evolução, pensando que eu vou evoluir para que quando o mundo também evolua, eu possa estar nesse mundo mais evoluído. Porque para o mundo evoluir, precisamos da evolução de todos. E como você ajuda ao próximo a evoluir? Com ações, com atos. Imposição não rola. Não dá para você impor para o próximo. Você tem que ser uma pessoa boa, hein? Você tem que fazer caridade. Você tem que praticar o bem. Se não é de coração. Mas com ações, com as pessoas vendo a sua mudança, às vezes você acaba servindo de exemplo para o próximo. E quando o todo começa a mudar, o mundo em qual esse todo está residindo também começa a mudar, começa a evoluir. E aí, um mundo onde, que por enquanto, o mal ainda, infelizmente, predomina, só vai o mundo. Eu não me recordo porque é a questão longa, mas é a última. Depois vocês procuram aí no Google ou se tiver o Livro dos Espíritos. É a última questão. A primeira todo mundo sabe, né? O que é Deus. Agora a última, eu vou falar com as minhas palavras, depois vocês procuram aí. Que pergunta-se para se o planeta Terra, se o mundo vai deixar, o mal vai deixar de prevalecer, alguma coisa assim. E a resposta do Espírito é uma resposta longa, mas eu vou resumir. É exatamente isso. Quando o bem for maior do que o mal, o mundo em questão vai mudar. É mais ou menos assim, é a última questão do Livro dos Espíritos. Então, todos temos que se preocupar com o que estamos agregando para nós, o que estamos servindo de exemplo para o próximo, para que a nossa, falo assim, as nossas férias, porque aqui eu trabalho, né? Quando a gente está encarnado é trabalhoso. Quando a gente volta para o espiritual, o pessoal fala que trabalha muito lá, mas eu quero entender como férias. Então, quando a gente estiver de férias, a gente esteja num lugar legal, num lugar bacana, e não saindo de um sofrimento aqui, a gente vai para um outro sofrimento que seria um umbral. Você falou que não estava preparado, hein? Eu não estava. Espiritualidade, ela... Mas se a gente for pensar num dos conceitos que o Espiritismo defende, é a nossa reforma íntima para a nossa evolução espiritual e moral. Então, pensando nesse sentido, nós estamos aqui, foi dado, né, essa oportunidade para que a gente possa evoluir. Evoluir para quê? Para uma vida futura. E todo mundo, eu acho, que quer ter uma vida futura boa. Então, para que eu tenha uma vida futura boa, já que aqui está deixando de ser um planeta de provas e expiações e vai se tornar de regeneração, e quem sabe daqui a muitos anos a gente chegue, né, aos mundos felizes, né?
a gente precisa fazer a liçãozinha de casa, a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar esses nossos defeitos que ainda se sobressaem aqui neste plano, porque a gente ainda é muito apegado a questões materiais. Então a gente precisa evoluir, a gente precisa deixar esses, digamos assim, defeitos de lado, pensando na nossa melhora e posteriormente, consequentemente, na nossa vida futura. Porque eu pretendo não ir para um umbral, não ir para um lugar tão legal assim, ou então quando tiver a oportunidade de reencarnar num mundo primitivo, num mundo lá inferior. Por quê? Porque eu não fiz a minha lição de casa, eu não me melhorei. Então, se a gente tem essa oportunidade, por que não nos melhorarmos para que a gente tenha uma vida futura num lugar legal, onde o bem se sobressaia, onde a gente não precisa passar por tanto tipo de sofrimento, né? Então, isso tudo depende de quem? Depende de nós. Depende do que eu tô cultivando, do que eu tô plantando aqui. E me desapegar dessas questões materiais. Assim como o Renato falou, dinheiro é bom? Dinheiro é bom porque a gente vive no mundo capitalista, a gente depende dele para sobreviver, mas a gente não pode fazer do dinheiro o nosso único objetivo enquanto encarnado aqui. A gente vai atrás dele? Vai atrás dele. Mas a gente tem que lembrar que ele é um bem material, que quando eu partir daqui, vai ficar aqui. O que eu vou levar comigo são as virtudes que eu desenvolvi e os defeitos que eu deixei persistirem. Então, a gente tem que olhar mais para esse nosso lado moral, para que essa nossa vida futura ela possa ser trilhada, né? Começar a ser planejada pelo lado do bem, numa reencarnação melhor do que essa que a gente tem aqui, já que a gente vive num mundo de provas e expiações. Diferente do que acontece muito em velório, né? Tava lá o desencarnado no caixão, aí veio um padre para rezar, falou: estamos aqui com fulano, foi uma boa pessoa, sempre praticava o bem, solidário ao próximo. A mãe chegou pro filho e falou: filho, vai lá ver se é seu pai mesmo, porque acho que vai trocar o corpo ali, porque não tem nada a ver. Então, quando a gente desencarna, a gente não vira santo. Os nossos defeitos persistem conosco. Da mesma forma, o bem. E quando a gente tem esse entendimento da vida futura, o que ela representa, não importa se estamos encarnados ou não. Francisco de Assis, né? O pessoal acho que deve conhecer um pouco da historinha dele. Pessoa muito evoluída, estava no mosteiro. Um dos monges, ele estava lá no jardim regando as plantas. Um dos monges chegou para ele e falou: Francisco, se você morresse agora, ou soubesse que ia morrer amanhã, daqui a pouco, o que você faria? Ele falou: continuaria a regar. Por quê? A vida aqui é uma sequência, a vida futura é uma sequência da vida aqui. Se a pessoa já tem um entendimento, não tem o sofrimento. Diferente daquele que não tem entendimento, a hora que desencarna, se desespera. Tem muitos relatos aí da espiritualidade o que acontece. Não que quando a gente já sabe um pouquinho, a gente não vai sofrer. Depende. Depende do entendimento de cada um. Mas fica mais fácil. De novo, lembra da historinha do Zaqueu? Zaqueu era odiado. Aos olhos do próximo, era uma pessoa ruim. Mas ele se permitiu melhorar. O que ele se tornou? Bezerra de Menezes, é a reencarnação de Zaqueu. Lembra que eu tinha falado? Mas depois ficou confirmado. É verdade isso aí. Então, precisamos se preocupar em nos melhorarmos. Não deixar para depois. O brasileiro gosta muito disso, né? Depois eu faço. Deixa para depois. Nessa situação aqui, não dá para deixar para depois. A gente tem que aproveitar cada encarnação. É curta. Somos bilhões
de seres encarnados, tem 7 vezes mais espíritos querendo reencarnar. Você acha que deve estar mais difícil que a FUVEST, né? Que a USP para entrar. Tem muita gente precisando encarnar. A concorrência é grande. Então, se você está encarnado, aproveite. Leve a sério. Para que sua vida futura seja mais tranquila. Para que você precise menos encarnar. Quanto menos encarnar, mostra que você está evoluindo espiritualmente, que não precisa estar aqui nesse mundo, a não ser se for para ajudar, mas não precisa encarnar de novo para vir aprender. Então, vamos utilizar nossa encarnação de forma inteligente. Não fazer uma encenação, né, para se passar como bonzinho perante os homens, porque o maior de todos está vendo quando as nossas boas ações elas são verdadeiras ou não. E aí elas têm que realmente partir do seu coração, ser feita por boa vontade mesmo, em querer ajudar o próximo, em querer se ajudar também, não simplesmente para encenar e enganar perante os olhos dos que aqui estão encarnados ainda, porque os amigos espirituais, Deus, Jesus está vendo quais são as suas reais intenções. E o pior é que a gente tem ajuda, né? A espiritualidade tenta nos ajudar. Mas a gente é tão cabeça dura que, tapa os olhos, tapa os ouvidos, quer nem saber muitos de nós. Eu vou usar a fala do nosso amigo Roberto. Ele falou assim que muitas vezes a gente quer ser empurrado na cadeira de rodas. E não é na cadeira de rodas elétrica, não. É na manual. Ou seja, a gente não quer fazer esforço nenhum. Só que a espiritualidade, ela não coloca ninguém na cadeira de rodas para ser empurrado. Eles dão uma muleta. Eles dão um suporte. O esforço, a força de vontade, tem que ser nossa. O apoio a gente tem. Só precisa a gente querer e se esforçar para que as coisas aconteçam. E já que você falou, fala do Roberto, eu vou falar para terminar, uma fala do Cortella, filósofo. Faça o seu melhor, não o melhor do mundo, não o melhor de todos, mas o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer aquilo melhor ainda. Que quando você se propõe a fazer o seu melhor, você já está dando um passo grande aí na sua evolução espiritual e, consequentemente, na sua morada lá na vida futura, que é a nossa verdadeira vida no plano espiritual. É isso? Para concluir, vamos ler a mensagem do Espírito Roberto e vamos ver o que ele tem para agregar ao tema de hoje. Mensagem do Espírito Roberto. Somos espíritos imortais. Vivemos na Terra repetidas existências. Cada ato tem uma consequência, portanto, a felicidade está ligada ao bem que você pratica. A vida enquanto encarnado nos apresenta diversos atrativos materiais que atrapalham a nossa evolução. O fato é que a vida futura está ligada diretamente à vida presente. Cada ato ou ação tem consequência futura, tendo como meta o aperfeiçoamento moral e intelectual. Se você não se importar com a vida futura, uma boa parte dos ensinamentos de Jesus não tem sentido. Entenda que a vida futura e a continuação da vida terrena, onde é dado a cada um pelo seu merecimento. Desculpa, eu pulei todos os pontos, vou repetir. Entenda que a vida futura é a continuação da vida terrena, onde é dado a cada um o seu merecimento. Sendo assim, o mundo espiritual está ao redor de nós. Mensagem do Espírito Roberto. É isso? Vamos entrar na oração final. Vocês aí colocam suas orações, seus pensamentos naquilo que é mais conveniente a cada um de vocês, tá bom? E assim,
Vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um, pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe o caminho por onde há de irmos e a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente, e a espiritualidade que esteja aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui. Quero já acreditar que você já deixou o like, não deixou, dá uma disfarçada aí, já mete o dedo no sinalzinho de positivo aí, confere se você já está inscrito, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, já pegando a deixa, nos visite nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, que estamos em todas elas, e na descrição do vídeo tem o caminho para você nos seguir lá, tá? Comente, utilize esse espaço aí da melhor forma, é a nossa comunicação entre nós e vocês, ok? E o tal do sininho, mete o dedo no sininho para você ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal, tá bom? Ficamos assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.